Hoje nós vamos resolver algumas questõezinhas voltadas aqui para o tema de improbidade administrativa. Em alguns editais, inclusive no seu, não necessariamente ele vai estar ali dentro do conteúdo de direito administrativo. Pode estar previsto ali em legislação especial, extravagante, mas enfim, ele está no seu edital. Então a gente vai resolver algumas questõezinhas de improbidade administrativa, focado aí um pouquinho, lógico, nas diferenças da lei anterior para aquela lei que veio alterando aqui a Lei 8429 de 92, tudo bem? E é isso que a banca gosta e a IDECAN adora o tema de improbidade administrativa. Vamos lá então fazer algumas questões? Olha só. Então, quando a gente fala sobre improbidade administrativa, nossa primeira questão. Com base na Lei de Improbidade Administrativa 8429, lembrando que em 2021 já tínhamos a alteração, tá? Então, isso aqui já está atualizado. Preencha corretamente as lacunas a seguir. Qualquer nananã poderá representar nananã para que seja instaurado nananã destinado a apurar a prática de ato de improbidade. Assinale a alternativa que apresente a sequência correta dos termos empregados, tá? Então, aqui ele vai trazer justamente algumas questões a respeito de improbidade. A gente precisa saber, primeira coisa, nessas questões aqui, quem é que pode representar por improbidade administrativa? É qualquer cidadão? É qualquer pessoa? Não. É qualquer pessoa, tá? Então, muitas vezes a gente coloca na cabeça, é qualquer cidadão. Cidadão é a pessoa que tem ali o direito de voto, tá? E aqui para improbidade administrativa não é qualquer cidadão, é qualquer pessoa, tá? Então qualquer pessoa pode que então representar para que seja ali instaurado, tudo bem? Agora, então a gente já elimina a letra A, a letra C e a letra D, tudo bem? Essa qualquer pessoa pode representar para quem? Então, ela vai fazer essa denúncia a respeito da improbidade administrativa para o Tribunal de Contas ou para a autoridade administrativa. O Tribunal de Contas vai tomar ciência a partir da autoridade administrativa, tá? Então, o Ministério Público também será notificado, mas quem vai ser a primeira pessoa a ter noção, a ser informado a respeito da improbidade é a autoridade administrativa, tá? Então, qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa, tá? Coloquei a aqui, não é de alcoólico anônimo, muita atenção, tá? De autoridade administrativa, para que seja instaurado o quê? Uma investigação destinada a apurar a prática de atos de improbidade, tá? Então, nossa alternativa correta, a letra E. Muita atenção. Então, qualquer pessoa pode representar para a autoridade administrativa competente para que seja instaurada uma investigação, tá? E uma observação muito importante, essa representação por improbidade administrativa, ela não pode ser de maneira apócrifa. O que é apócrifa? Anônima. A pessoa ela precisa se apresentar os seus documentos, ela precisa deixar endereço, precisa deixar telefone, todas as suas informações. Por quê? Porque a nossa lei de improbidade administrativa, 8429, com as suas novas alterações, ela veda, inclusive ela traz a previsão de crime. É o único crime previsto na lei de improbidade administrativa, é a denunciação caluniosa. Ou seja, você denuncia, você representa por improbidade administrativa uma pessoa que você sabe que é inocente. Tá lá no artigo 19 isso. Só que, se você faz isso de forma anônima, como que você como denunciador, vai ser criminalizado por isso? Então, não há a previsão, não há a possibilidade de você representar de forma anônima, tudo bem? Justamente para vedar que essa denunciação caluniosa aconteça, tudo bem? Então, com relação a essa primeira questão, a alternativa correta, a letra E, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada uma investigação destinada a apurar a prática de improbidade. Então, nossa alternativa correta é a letra E, tá? Só para a gente falar um pouquinho a respeito desses procedimentos judiciais, a instauração de procedimento de improbidade, ela acontece por qualquer pessoa e essa pessoa tem que ser qualificada, ou seja,
Tem que deixar nome, telefone, endereço, rede social não, brincadeira, tá? Mas ela tem que ser qualificada, tem que deixar ali seu endereço, seus telefones, para que seja contactada, tudo bem? Quem é que pode representar? Tá? A pessoa jurídica interessada, quem é que vai ser comunicada, tá? A pessoa jurídica interessada. E com relação ao Ministério Público, este aqui é de presença obrigatória, tudo bem? Por quê? Porque a presença do Ministério Público, ele vai atuar em dois sentidos, ou como parte interessada, tá? Como pessoa interessada, ou como fiscal da lei. Então, o Ministério Público tem que estar presente, tá? O artigo 7º diz o seguinte: se houver indícios de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos, ou seja, uma pessoa qualquer representou para a autoridade administrativa, ela teve esse conhecimento, então essa autoridade vai representar ao Ministério Público para as providências necessárias, tá? Então, primeiro é a pessoa, depois a autoridade, depois o Ministério Público, certo? Nos casos de enriquecimento ilícito, por exemplo, o Ministério Público vai dar ciência ao Tribunal de Contas também, tá? Então, aí vai continuando ali todo mundo que vai participar desses procedimentos judiciais, tá? Com relação à ação penal, tá? Ação civil, né? Vamos dizer assim, porque a ação penal não existe, tá? Porque se a gente sabe que dentro da lei de improbidade só existe uma única previsão penal. Mas a ação civil proposta, tá? Onde que ela vai acontecer? Ou vai ser no fórum do local onde ocorreu o dano, certo? Ou o fórum ali, a cidade, o município ou o estado da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica ali, vítima, for um estado, então pode ser ali no foro daquele estado, tá? Ou se for a própria União, pode ser em qualquer lugar. Por quê? Porque o local ali da pessoa jurídica é em todo o território nacional. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questãozinha aqui. De acordo com as disposições da Lei 8.429 de 92, que trata dos atos de improbidade, assinale a alternativa correta. Quando o ato de improbidade ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa representar ao Tribunal de Contas para a fiscalização das contas e decretação da indisponibilidade dos bens do indiciado. Cuidado, tá? A indisponibilidade dos bens não é uma penalidade. Por quê? Porque a indisponibilidade dos bens é uma forma de medida cautelar. Então, de forma cautelar, de forma prévia ali, para garantir o trâmite do processo, a autoridade ela pode representar para o juiz. Então, o juiz vai decretar ali, ele pode decretar a indisponibilidade dos bens, tá? Não é sequestro de bens, é indisponibilidade, tudo bem? E existe toda uma sequência de bens que vão ser indisponíveis. A própria lei alterada já vem ali trazendo o que tem que se tornar, qual bem ali que vai se tornar indisponível. Ah, as contas bancárias, não. Conta bancária é a última coisa. Primeiro vai disponibilizar bens móveis, veículos, aviões, só depois, se ele não tem nada disso, só depois, então, vai disponibilizar ali as contas bancárias, tá? Então, fica atento com relação a isso. A autoridade administrativa, se ela achar necessário, ela vai representar ao juiz. Então, o juiz pode decretar essa medida cautelar da indisponibilidade dos bens, tudo bem? Então, voltando aqui, não é representar ao Tribunal de Contas, tá? Letra B. As disposições da lei em questão não são aplicáveis àquele que não for agente público. São sim, tá? Então, quem é que pode cometer improbidade administrativa? O próprio servidor público ou qualquer pessoa, desde que essa pessoa ali concorra ou induza junto com o agente público para o cometimento doloso de improbidade administrativa. Então, qual é a principal novidade de improbidade administrativa? Quando há dolo, ou seja, tem que haver ali comprovada intenção de causar enriquecimento ilícito, de causar um prejuízo ao erário, de atentar contra os princípios da administração. Se não houver esse dolo intencional, a conduta foi intencional, foi consciente, não tem improbidade administrativa. Tudo bem? Então, qualquer pessoa pode cometer improbidade? Sim, desde que ela esteja concorrendo ali junto com um agente público. Então, essa letra B aqui, ela está errada porque ela diz que as disposições da lei
não são aplicáveis àquele que não é agente. São sim, tá? Letra C. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar a Polícia Federal para a indisponibilidade dos bens. Já falei, não é nem para a PF, nem para o TC, Tribunal de Contas, é para o juiz, tá? Letra D. Atos de improbidade são aqueles praticados exclusivamente por servidores públicos? Não. Se a letra C, D tivesse certa, a B também ia estar, né? Mas não, nenhuma das duas estão corretas. Por quê? Porque não é exclusivo de servidor público, de agente público, tudo bem? E a letra E, a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a instrução processual, tá? Então, o afastamento preventivo é aquela maneira que a administração ou até o próprio juiz, a autoridade administrativa ou o juiz, verifica que para a continuidade do processo, ele olha e fala assim, ele está querendo influenciar a testemunha, está querendo atrapalhar ali o âmbito do processo. Vamos fazer o seguinte, eu vou afastar você preventivamente, tá? Você vai para casa, só que você vai continuar recebendo sua remuneração. Por quê? Porque se você tira a remuneração desse servidor, você está punindo ele. Mas está ainda no processo. Existe ali o princípio, né, da inocência, a presunção da inocência. Então, se ele ainda não é culpado, como que você vai aplicar uma penalidade? Tanto é que a própria indisponibilidade dos bens é medida cautelar também. Não é uma forma de punição. Vai ser devolvido para ele, ele vai ficar só indisponível. E o afastamento preventivo é da mesma forma, tá? Ele fica afastado por um tempo, recebendo ali a sua remuneração, tudo bem? E outro detalhe, ali é por 90 dias, prorrogável por mais 90, ou seja, um total de 180 dias que ele pode ficar afastado, recebendo a sua remuneração. Isso é importante que você lembre, tá? Então, dentro dessa questão da letra E, que é a nossa alternativa correta, tá? O afastamento pode ser decretado tanto pelo juiz quanto pela autoridade administrativa, tudo bem? Desde que não importe em prejuízo à remuneração. Você não pode punir alguém que você não condenou ainda, tá? 90 dias prorrogável uma única vez por igual período, ou seja, qual é o igual período? Mais 90, ou seja, o total é de 180, tá? Ainda sobre essas questões de improbidade, de prazos, existe um prazo prescricional, ressarcimento ao erário é imprescritível, tá? Mas para a nossa lei de improbidade, para as demais punições, o prazo é de 8 anos, tá? Lá no artigo 23 diz o seguinte: a ação para a aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir de quando? Da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, no dias em que cessou a permanência, tá? É uma alteração nova de acordo com a 14.230 de 2021, tudo bem? Então, importante essa questão aqui do afastamento temporário, é uma forma de medida cautelar para quê? Quando se fizer necessária a instrução processual, para que não tenha ali influência de testemunha, tá? E etc. Beleza? Então, a nossa segunda questãozinha aqui, a alternativa correta, a letra E, tá? Próxima questão. De acordo com as disposições da Lei 8.429, que trata os atos de improbidade, assinar a alternativa correta. Letra A. Não é ato de improbidade perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Se você está recebendo alguma vantagem econômica, opa, isso é improbidade administrativa, tá? Então, a letra A está errada quando diz que não é ato de improbidade. Se você está recebendo alguma vantagem patrimonial indevida, isso configura-se ali um enriquecimento ilícito, tudo bem? Letra B. Será punido com a pena de advertência o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo determinado. Isso aqui vale mais a respeito dos estatutos dos estados, tá? Mas não é, fica aqui uma observação, não é uma advertência. Aquele que deixa de prestar declarações, ele está ali submetido, pode estar submetido à pena de suspensão ou até mesmo de demissão, tá? Mas não é somente ali uma mera advertência, beleza? Letra C. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade
impessoalidade, moralidade e publicidade nos tratos dos assuntos que lhes são afetos. Ou seja, não só os agentes públicos, mas todos aqueles que pertencem à administração direta ou indireta devem se valer dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra C, sobre pena, inclusive, lá de ser submetido ali às sanções previstas no artigo 11º, tá, da nossa lei de improbidade, que fala de atentar contra os princípios. Tudo bem? Nossa, esse 11 aqui ficou horrível, mas enfim, deu para entender, tá? Isso aqui é um 11, tá, galera? Letra D. O Tribunal de Contas, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sob pena de nulidade. Opa, Tribunal ou Conselho de Contas? Quem é que tem que intervir como parte ou como fiscal da lei? É o Ministério Público, não é o Tribunal ou Conselho de Contas. Tudo bem? Letra E. Não é ato de improbidade permitir que terceiro se enriqueça. Sim, é improbidade. Artigo 10º, que fala a respeito ali do prejuízo ao erário. Então, sempre que a gente pensar, uma observação aqui com relação às modalidades de improbidade. Nós temos três modalidades: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentar contra os princípios. Enriquecimento ilícito, o servidor ou particular está ganhando alguma coisa. O servidor ganha alguma coisa, uma vantagem patrimonial indevida. No prejuízo ao erário, alguém pode estar enriquecendo ilicitamente, mas não é o servidor. Ele está permitindo que alguém faça isso. Então, não é para o servidor, mas é por ação dele que alguma coisa, que alguém está ganhando alguma vantagem. É uma dilapidação dos bens do patrimônio público. Tudo bem? E a letra C. A terceira opção, que ali é o atentar contra os princípios do que estão previstos ali, as condutas no artigo 11º, é o atentar contra os princípios. Ninguém está ganhando nada, mas alguém está fazendo alguma coisa muito feia e isso a administração não gosta. Tudo bem? Então, só para observar aí com relação a essas modalidades, tá? Então, essa nossa terceira questãozinha, alternativa correta, a letra C. Vamos para a nossa última questãozinha, veja só. De acordo com a lei de improbidade administrativa, são atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Ó, acabei de falar essa observação para configurar causas que levam ao prejuízo, ou lesão ao patrimônio público. Sempre lembrar, há uma dilapidação para alguém. O servidor permite que alguém faça isso, tá? Então, vamos lá, olha só. Número 1. A gente vai ter que colocar verdadeiro ou falso nessas questões aqui, ó. Número 1. Revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Alguém está ganhando alguma vantagem? Não. Então, aqui a gente está falando de atentar contra os princípios. Então, ele quer saber de prejuízo ao erário. Então, o está falso. Certo? 2. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária. Ele está ganhando alguma vantagem? O verbo está falando que ele ganha alguma coisa? Não. Ele está percebendo alguma vantagem econômica? Não. Tá? Então, olha, celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária. Isso é prejuízo ao erário? Sim. Tá? Então, quem é que está ganhando? É o servidor? Não, é uma outra pessoa. Tudo bem? Item 3. Transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviço na área de saúde sem prévia celebração de contrato. Isso aqui também é a questão de não configura assim o prejuízo ao erário, tá? Essa daqui vai configurar enriquecimento ilícito, tá? Vai configurar atentar contra os princípios, tá? Que também, assim como o item 1, tá lá no artigo 11º. Item 4. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância de formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Sempre que falar, uma observação muito grande para a gente conseguir configurar ali a lesão ao erário. Sempre que falar essa frasezinha aqui, ó, sem observância das formalidades legais, prejuízo ao erário, certo? Muita atenção, tá? Tem que dar uma lida em todos os incisos ali previstos no artigo 9, 10 e 11º. Tá? Então, muita atenção com relação a isso. Tudo bem? Voltando aqui. Então, o item 4 também está correto. É uma das modalidades, uma das condutas da modalidade de prejuízo ao erário.
Item 5, perceber vantagem econômica. Opa, isso é para ele. Ele está ganhando uma vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Então, esse aqui está falso, isso não é prejuízo ao erário. Isso é enriquecimento ilícito que está lá no nono. Tudo bem? Então, ó, quais são os itens que estão corretos? O número 2 e o número 4. Alternativa correta se apenas os itens 2 e 4 estiverem corretos. Ótimo, excelente. Então, aqui eu vou ficando por aqui, tá? Então, muito importante, mais uma vez, você aí do outro lado precisa estudar improbidade administrativa. A IDECAN adora esse tema. Tudo bem? Leitura obrigatória, artigo 9º, 10º e 11º. Até a nossa próxima aula. Tchau. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho. Nós estamos tratando aqui a respeito das questões da IDECAN, focados aqui, a gente está falando de improbidade administrativa, que é um tema que a sua banca gosta muito. Então, a gente vai esgotar o máximo de questões possíveis, mas você tem uma obrigação de ler o artigo 9, 10, 11º, pelo menos, da nossa Lei 8429, com as alterações trazidas pela 14.230 de 2021. Tudo bem? Então, muita atenção com relação a essas modalidades, as condutas que configuram as modalidades. Por quê? Porque a IDECAN ela vai trazer uma conduta e vai te perguntar qual é a penalidade daquela conduta, qual é a modalidade em si, tudo bem? Então, você precisa muito ficar atento a isso, tudo bem? Vamos fazer as questões? Vamos lá. Então, a nossa primeira questão traz o seguinte: a condenação por improbidade administrativa importará. Então, ela quer saber quais são as penalidades previstas dentro da lei de improbidade. Existe a penalidade de cassação dos direitos políticos? Não. O que existe é suspensão dos direitos políticos e essa suspensão é gradativa conforme as modalidades. Logo mais, a gente vai ver um quadro muito importante para isso. Existe a suspensão da função pública? Não. O que acontece é que é a perda da função pública. E nesses dois casos aqui, eles só podem acontecer após o trânsito em julgado. Por quê? Porque são penalidades mais graves, tá? Confisco dos bens, também não há confisco dos bens. O que pode acontecer é a medida cautelar da indisponibilidade dos bens. O confisco não, tá? Prisão domiciliar, ainda que a gente trate dentro da 8429 de uma previsão criminal lá do artigo 19, não há a prisão domiciliar. Existe ali uma penalidade de detenção para denunciação caluniosa, tá? Mas prisão domiciliar, não. Tudo bem? Então, nós temos como uma das penalidades da condenação por improbidade o ressarcimento ao erário, tá? Que, inclusive, é imprescritível. Sobre esse tema, né, das penalidades cabíveis, quais são todas as penalidades que nós temos previstas na lei de improbidade? A perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, ó, muita atenção, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens, muita atenção com relação a isso, porque ela não é bem uma penalidade, tá? É uma medida cautelar. O ressarcimento ao erário, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, a multa civil, tá? Que também é gradativa conforme a modalidade, a proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios e incentivos, que também é gradativa conforme a modalidade. Com relação à perda da função pública, a nova lei trouxe uma novidade, tá? Então, não é assim, simplesmente o agente cometeu improbidade administrativa, ele vai perder automaticamente a sua função pública. Não, tá? Lá no artigo 12 da Lei 8429 veio uma alteração a respeito ali dessa perda da função pública. A perda da função pública, ela só pode acontecer para a função em que o agente estava no momento que ele cometeu a improbidade. Ou seja, se ele é um agente político, por exemplo, e ele é um vereador de um município, tá? Ele é um vereador do município de Quixadá.
e ele cometeu o ato de improbidade administrativa. Só que o processo demorou e ele saiu do seu mandato. Ele não é mais vereador. Só que agora ele está exercendo um outro cargo público. Ele vai perder esse novo cargo público? Não. Por que não? Porque ele cometeu o ato de improbidade enquanto ele era vereador. Então, ele só poderá perder a função se for de mesma natureza ou se for o mesmo cargo, a não ser que a conduta seja grave possível, tão grave que o juiz seja possível de aplicação dessa perda da função pública. Tá? Então, o artigo 12 ele diz o seguinte: a sanção da perda de função pública, nas hipóteses do inciso 1 e 2 do caput do artigo, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da improbidade. Ou seja, ele só vai perder a função pública se ele ainda estiver naquela função ou que seja um vínculo de mesma qualidade ou natureza, tá? Podendo o magistrado, podendo o juiz, tudo bem? E em caráter excepcional, estender aos demais vínculos, considerando as circunstâncias e a gravidade da infração. Se for algo muito grave, ele pode, então, determinar essa perda da função pública. Ficou fácil agora, né? Agente político agora, para ser configurado em improbidade, ficou bem complicado, tá? Então, muita atenção com relação a esse artigo 12 aqui. Primeiro que só pode após o trânsito em julgado. E só pode naquele vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público detinha, né, ou detenha na época do cometimento da infração, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Quanto à multa civil, tá? Então, vou até marcar, vou mudar aqui para você, ó. Quanto à multa civil, proibição de contratar e a suspensão dos direitos políticos, existe ali uma gradação das penas conforme a modalidade do agente, tá? Então, esse quadro aqui é muito importante para você decorar mesmo para a hora da sua prova, tudo bem? No enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos é de até 14 anos. A multa civil é todo o valor acrescido ilicitamente. Se for de 1 milhão, a multa é de 1 milhão. Se for 2 milhões, 100 milhões, a multa vai ser a mesma, que é o valor acrescido ilicitamente. Proibição de contratar até 12 anos. Agora ficou mais fácil porque os números são os mesmos, tá? Enriquecimento ilícito, suspensão até 14, multa civil, o valor acrescido e a proibição de contratar com o poder público até 14 anos. Atenção, isso é discricionário, ó. Até. Pode ser 1 ano? Pode ser 2? Pode. Pode ser 15? Aí já não pode, tá? Que isso é ilegal. Prejuízo ao erário, suspensão dos direitos políticos até 12 anos. Qual é o valor da multa civil? O valor do prejuízo causado. Causou um prejuízo de 5 milhões, de 5 reais? Então, essa vai ser a multa civil, tá? Proibição de contratar, também de 12 anos, tudo bem? Suspensão dos direitos políticos para aquela modalidade de atentar contra os princípios, não tem, tá? Multa civil, até 24 vezes o valor da remuneração quando se atenta contra os princípios. E aí, proibição de contratar com o poder público, 4, tá? Então, 24, 4, beleza? Com relação a essa multa civil, nos casos de atentar contra os princípios, ela pode ser aumentada até o dobro, ou seja, de 24 ela pode chegar até a 48 vezes o valor da remuneração, tudo bem? Se o juiz considerar, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado, né, é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Ou seja, se ele ganha pouquinho ali, o que vai fazer diferença 24 vezes a remuneração? Não. Agora, em relação à sua situação econômica, ele ganha bem, tem outras rendas, e isso não pode, né? Aquela quantidade que ele está pagando de salário, ele ganha um salário mínimo. A multa civil vai ser, então, de 24 salários mínimos, certo? Isso aí vai ser um impeditivo para ele cometer nova improbidade administrativa? Não. Então, o que o juiz pode fazer? 24 vezes a remuneração dele é muito pouco. Então, vamos fazer o seguinte? Dobra. Então, o juiz ele pode fazer isso sim, tá? De acordo aqui, então, com o artigo 16, em relação a essa possibilidade de ineficaz para reprovação e prevenção do ato, a multa, então, para atentar contra os princípios, pode ser aumentada em até o dobro, tá? Então, de 24 vezes pode chegar até a 48, beleza? Vamos lá, então, para a nossa próxima questãozinha.
Sobre os atos de improbidade, assinale a alternativa correta. Ordenar a realização de despesas não autorizadas em regulamento não é considerado ato de improbidade. É sim prejuízo ao erário. Ordenar. Então, mais uma vez, eu disse isso para você no bloco anterior. Então, qual é uma coisa mais fácil para a gente conseguir diferenciar as três modalidades, tá? Eu sou agente público. Se a vantagem econômica é para mim, enriquecimento ilícito. Se eu estou permitindo que outro tenha uma vantagem, prejuízo ao erário. Ninguém tem vantagem, mas tem alguma coisa feia acontecendo, atentar contra os princípios, tá? Então, muita atenção. Agora, aqui diz o seguinte: ordenar a realização de despesas não autorizadas. Eu estou ordenando que alguém gaste dinheiro da administração. Eu estou ganhando alguma coisa para isso? Não, só estou ordenando. Por quê? Aqui configura-se a lesão ao erário, tá? Então, a gente tem prejuízo ao erário, artigo 10º, tudo bem? Então, aqui é sim improbidade administrativa, tá? Letra B. Negar publicidade aos atos é considerado ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Estou negando publicidade. Alguém está tendo vantagem? Nem eu, nem uma outra pessoa. Só estou fazendo uma coisa feia, tá? Irregular, ilegal, que é negar publicidade. É prejuízo ao erário? Não. É atentar contra os princípios, tá? Letra C. Concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente é considerado ato de improbidade administrativa que atenta exclusivamente contra os princípios. Não, eu não estou enriquecendo, mas eu estou deixando, concorrendo para que um terceiro se enriqueça. Prejuízo ao erário, tá? Então, não é princípios da administração. Letra D. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Tribunal de Contas para a indisponibilidade dos bens. Não é o Tribunal de Contas que vai determinar a indisponibilidade dos bens, é o juiz, tá? Então, a autoridade administrativa responsável, ela vai representar para o juiz para que seja decretada, então, a indisponibilidade dos bens. Não é o Tribunal de Contas, tá? Letra E. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, inclusive as sanções ali civis, né, financeiras, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa, sim, tá? Porque se ele está se enriquecendo ilicitamente, ele não vai querer apresentar a sua declaração de bens, né? Porque senão vai ser configurado, ele pode ser preso por outras razões. Preso não, né? Pode ter as suas outras sanções, tá? Então, ele pode se negar a prestar essas declarações ou fazer uma declaração falsa. Isso é penalidade de demissão a bem do serviço público, tá? Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Vamos para a nossa próxima questão. Nos termos da lei, quanto à improbidade administrativa, assinale a afirmativa correta. Todo ato de improbidade administrativa é também crime. Opa, existe sanção penal? Uma só. Então, não é todo ato administrativo, todo ato de improbidade administrativa, tá? Algum ato de improbidade é também crime? Sim. Qual? O que está lá no artigo 19, que fala a respeito da denunciação caluniosa, quando você denuncia alguém por improbidade administrativa, sabendo que ele é inocente. Tá? Então, algum ato, tá parecendo questões de lógica, né? De RLM, mas não, RLM, vocês vão ver isso depois com o Rafael, e ele vai explicar para vocês aqui que não está correto, todo é crime, nenhum é também, tá? Então, isso aqui não são proposições lógicas, tudo bem? Por mais que pareça, não é aula de RLM. Todo ato de improbidade é também crime? Não. Nenhum crime é também ato de improbidade? Não, a gente sabe que tem a denunciação caluniosa, que é um crime, que é ato de improbidade. Todo ato de improbidade é também prejuízo ao erário? Não necessariamente. Atentar contra os princípios, negar publicidade, por exemplo, não traz prejuízo ao erário, tudo bem? Então, algum ato de improbidade é também crime. Qual é o algum? Lá do artigo 19, que fala a respeito da denunciação caluniosa, tá? Então, muita atenção com relação a essa questão aqui também. Próxima questão. Acerca dos atos de improbidade, analise os itens abaixo. Então, a gente vai falar o que está certo, o que está errado. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio,
Sim, tá? É uma das penalidades ali de enriquecimento ilícito é a perda dos valores acrescidos ilicitamente, certo? Item 2. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos independem do trânsito em julgado de sentença condenatória. Dependem. São as únicas duas penalidades que elas só podem ser aplicadas após o trânsito em julgado, tá? Então, item 2, erradíssimo, falso. 3. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Sim, é o único crime previsto, inclusive com pena de detenção, lá do artigo 19. Então, o item 3 está correto. Quais são os que estão corretos? 1 e 3. Simples, direto e fácil, assim. A letra B, nossa alternativa correta. Tudo bem? Próxima questãozinha. A Lei 8429, de 2 de junho de 92, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional. Segundo a referida lei, constitui ato de improbidade importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Dentre as alternativas a seguir, marque aquela que não se configura como um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Ou seja, dentro dessas aqui, tem uma que não é enriquecimento ilícito. Vamos aos verbos. Receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para omitir ato de ofício. A pessoa está ganhando uma vantagem? Sim, então isso é enriquecimento ilícito, certo? Letra B. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento, blá, 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 em preço inferior ao mercado. É para ele essa vantagem? Sim, enriquecimento ilícito. Letra C. Não aceitar emprego ou comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse susceptível a ser atingido ou amparado por ação ou menção e referência decorrentes das atribuições do agente público durante a atividade. Opa! Ué, se ele não está aceitando, isso não é improbidade. Agora, se ele aceita emprego, alguma comissão, isso é improbidade administrativa, tá? Então, aqui a gente tem já a nossa alternativa correta, porque não aceitar não configura improbidade administrativa, simples assim, tá? E na letra D, receber para si ou outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, a título de comissão, porcentagem, gratificação ou presentinho. Não pode receber presentinho de alguém que tenha interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, tá? É vantagem para si ou para outro? Sim. Então, configura-se improbidade no que tange enriquecimento ilícito? Sim, tá? Agora, não aceitar emprego, aí a questão foi longe demais, tá? Próxima questãozinha aqui, muito tranquilinha também para a gente finalizar. Considere um servidor do Ministério Público tenha utilizado em obra ou serviço particular, opa, vantagem é para quem? Para ele. Equipamentos ou materiais de propriedade da administração pública. Nos termos da Lei 8429, ficou configurada a hipótese de ato de improbidade que ele causou prejuízo ao erário. A vantagem foi para quem? Foi para ele, é particular. É ato de improbidade na modalidade prejuízo ao erário? Não. É enriquecimento ilícito? Ah, mas ele não está ficando rico, mas é uma vantagem patrimonial indevida? Sim. Então, é enriquecimento ilícito. Crime de responsabilidade? A Lei 8429 não fala de crime de responsabilidade. Decorrente de aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário? Não é mais modalidade de improbidade administrativa, não é uma das 3 modalidades, que aqui falava do 10A, não é mais, tá? Isso daqui já se inseriu, agora já faz parte da modalidade de improbidade no que tange a atentar contra os princípios. E atentar contra os princípios também não é, tá? Então, quando a gente fala que algum servidor ele está utilizando bens materiais ou imateriais, por exemplo, pessoas
da administração pública em serviços particulares é uma vantagem patrimonial indevida para ele. Então, isso é enriquecimento ilícito aí dentro das modalidades de improbidade administrativa. Mais uma vez, eu vou enfatizar: leitura obrigatória, todas as condutas previstas nas 3 modalidades de improbidade, artigo 9, 10 e 11. Até a nossa próxima aula, vou ficando por aqui. Bons estudos, tchauzinho. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. Nós estamos aqui no nosso curso de resolução de questões focadas na banca IDECAM. Só que nós podemos aqui resolver outras bancas também. Lógico que essas bancas elas precisam ser semelhantes à IDECAM, tá? Não dá para a gente querer resolver questões da CESP, da FCC, que são bancas bem diferentes, que abordam os mesmos temas de forma bem diferentes, né? Mas a gente precisa esgotar alguns temas e nem sempre esses temas existem muitas questões da IDECAM. Tanto que agora a gente vai continuar falando um pouquinho de improbidade administrativa, mas eu vou resolver algumas questões de outras bancas semelhantes à IDECAM. Tudo bem? Vamos lá comigo? Então, olha só. Na nossa primeira questãozinha, a gente fala o seguinte: na hipótese de o Tribunal de Contas verificar em fiscalização que houve transferência de recursos públicos à organização da sociedade civil por meio de parceria com a administração pública, sem a observância das formalidades legais, isso aqui é muito importante, ou regulamentares aplicáveis, a autoridade responsável pelo repasse responderá por ato de improbidade administrativa. Então, olha só, sempre que a gente estiver falando aqui, ó, sem a observância das formalidades legais, é prejuízo ao erário, tá? Lembrando que, qual é a dica para a gente estar sempre conseguindo identificar qual é a modalidade? Enriquecimento ilícito, benefício para mim. Eu estou aferindo algum tipo de vantagem indevida, uma vantagem patrimonial indevida para mim. Quando é para outra pessoa, sem observar as normas, revelando o segredo, essas coisas que eu tenho conhecimento, prejuízo ao erário. Sempre um terceiro está se beneficiando com isso, certo? Na terceira modalidade, que é atentar contra os princípios, não tem ninguém que está se beneficiando. É alguém que está fazendo alguma coisa muito feia. E isso é improbidade administrativa no que tange a atentar contra os princípios da administração. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa primeira questão, então, bem facinha, falou de não observar as formalidades legais, prejuízo ao erário. Então, a nossa primeira questãozinha correta, tá? Primeiro, aqui, ó, essa letra D não existe mais como modalidade de improbidade, tá? Antigamente configurava ali uma outra modalidade, uma quarta modalidade, mas atualmente não existe mais. E atenta contra o Estado Democrático de Direito também não existe essa modalidade, tá? Somente essas 3 modalidades aqui, beleza? Próxima questão. João, auditor técnico de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, adquiriu para si, no exercício do cargo que já ocupa há 8 anos, bens imóveis consistentes em uma casa e um apartamento do tipo cobertura, cujos valores são notoriamente desproporcionais à evolução do seu patrimônio e à sua renda como agente público. Ó, adquiriu para si, certo? Bens imóveis, ele adquiriu uma casa e uma cobertura. Olha só que difícil isso, né? De acordo com a lei, em tese, João, olha só, não praticou o ato de improbidade, pois não restou comprovado dano ao erário. Peraí, mas o erário está perdendo uma casa e uma cobertura? É improbidade. Letra B. Não praticou o ato de improbidade, pois não restou comprovada a origem espúria dos valores usados na compra dos imóveis. Ou seja, foi uma mixaria isso daqui que ele comprou. Não, tá? Então, isso aqui é improbidade, sim. E se ele adquiriu para si, qual é a modalidade? Letra C. Praticou o ato de improbidade, que importa enriquecimento ilícito. Exatamente,
tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Por quê? Porque ele adquiriu para si uma casa e uma cobertura de valores desproporcionais ao seu salário como auditor técnico de controle. Tudo bem? Letra D. Praticou ato que causa prejuízo? Não, não é um terceiro que está se beneficiando. E letra E. Que atenta contra os princípios? Alguém está ganhando vantagem, essa pessoa é ele, tá? Então, ele praticou um ato que enseja o quê? Enriquecimento ilícito. Tudo bem? Próxima questão. É exemplo de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Opa, eu falei de prejuízo ao erário. Quem está se beneficiando? Lembre, um terceiro, tá? Então, sempre que um terceiro estiver se beneficiando, nós estamos falando aqui de prejuízo ao erário. Olha só. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública. Olha, está recebendo alguma coisa. Então, isso aqui é enriquecimento ilícito. Praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Ele está ganhando alguma vantagem? Não. Tem algum terceiro ganhando vantagem? Também não. Então, esse daqui, ó, é atentar contra os princípios da administração, certo? Ó, letra C. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicadas à espécie. Isso é prejuízo ao erário? Sim, está lá no artigo 10º, tá? Letra D. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento do serviço por ente estatal por preço inferior àquele do mercado. Perceber vantagem econômica, ele está ganhando alguma coisa, é o quê? Está lá no artigo 9º, enriquecimento ilícito, certo? Aqui também está no 9º, enriquecimento ilícito. Aqui na letra B é no 11º, artigo 11 aqui, tudo bem? E na letra E, receber para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel. Ah, é só uma observação com relação à letra D, tá? Antes que eu me esqueça. Aqui, facilitar a alienação por preço inferior seria vantagem, tá? Aqui lá, quando a gente lê o artigo, o inciso, é preço superior ao valor de mercado. Isso que não é vantajoso para a administração, tá? Então, isso daqui tá errado, beleza? Também. Letra E. Receber para si ou para outro em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta, blá, 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 blá. Receber para si. Pronto. Recebeu para si, também tá lá no artigo 9º, tá? Que é enriquecimento ilícito. Então, nessa outra questãozinha, a alternativa correta, a letra C, está concedendo benefícios sem a observância de formalidades legais. Próxima questão. Assinale a alternativa que contempla a afirmativa em conformidade com a Lei de Improbidade Administrativa 8429. As disposições dessa lei não são aplicáveis àquele que não é agente público. Preciso continuar? Não, né? Ainda que induza, concorra dolosamente, exatamente isso daqui. Então, sempre que a gente fala de improbidade administrativa, quem é que comete improbidade administrativa? A regra é que quem comete improbidade é um agente público. Isso impede que um particular também cometa? Não. Desde que esse particular ele induza ou concorra dolosamente e que fique comprovada a sua intenção de causar prejuízo, não basta ser doloso, tem que comprovar a intenção da maldade, tudo bem? E que ele faça isso junto com o agente público, tá? Então, a improbidade administrativa, quem comete é um agente público, mas o particular, ele consegue também ser responsabilizado por improbidade administrativa, desde que ele esteja em conluio ali com o agente público, tudo bem? Então, essa primeira questão, a letra A aqui, ela já está errada, porque ela diz que não são aplicáveis. Sim, são aplicáveis, tá? Letra B. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará direto ao juiz para as devidas sanções. Não, tá? A primeira coisa que qualquer pessoa pode representar para a autoridade administrativa competente a respeito de improbidade administrativa. Essa autoridade competente vai instaurar uma investigação primeiro. Por quê? Presunção da inocência. Primeiro você precisa ver se existem indícios.
tem indícios, massa. E aí, o que ele vai fazer? Essa autoridade vai comunicar ao Ministério Público. O Ministério Público, se verificar que tem dinheiro público envolvido, aciona o Tribunal de Contas e vai avisar quem também? O juiz. E o juiz já vai aplicar sanção? Não. Aí tem todo um processo, tem toda a ação civil, por exemplo, para verificar se realmente teve um dano, se esse dano foi grave, para poder depois promover todas as sanções. Tudo bem? Então, a autoridade fica ciente, instaura uma investigação, mas primeiro ela comunica quem? O Ministério Público. Tudo bem? Bem tranquilo isso daí para você não errar, tá? Letra C. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos específicos da lei, não bastando a voluntariedade do agente. É isso que é dolo, gente, tá? É a vontade livre e consciente de fazer o mal, tá? Então, é de alcançar o resultado ilícito, letra C correta. Atualmente, para se configurar improbidade administrativa, é só assim, tá? Só com dolo e mais, não basta ser doloso, tá? A intenção do agente. Tem que ficar comprovado ainda a sua intenção de causar dano ao erário. Eu tive a intenção de me enriquecer, mas eu também tive a intenção de causar um dano ao erário. Tá vendo? Ficou mais difícil de comprovar, eu acho, particularmente, eu acho uma situação muito subjetiva para você configurar, mas é assim que a nova lei de improbidade, ela fala a respeito, né? Então, vamos lá. Letra D, então, constitui ato de improbidade. Então, a letra C é a nossa correta. Letra D. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso ou culposo, vantagem patrimonial indevida em razão do cargo ou de emprego público. Culposo não mais, tá? Na verdade, improbidade administrativa no que tange enriquecimento ilícito, a única que admitia conduta culposa era o prejuízo ao erário, mas não tem mais essa possibilidade de culposo, de modalidade de conduta culposa em nenhuma das hipóteses das modalidades de improbidade. Fica a dica. Colocou culposo na alternativa, tá tudo errado, beleza? Então tá bom. Continuando aqui, letra E, a contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos terá início somente após o trânsito em julgado, não é contagem do prazo da suspensão, tá? A suspensão ela só vai poder ser aplicada depois, tudo bem? Então, essa daqui somente após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Cadê? Aqui. Não, tá? Pode ser contado antes também, mas só pode aplicar depois da publicação ali da sanção, beleza? Então, a alternativa correta é a letra C. Próxima questãozinha. A Marinalva, prefeita municipal, foi condenada em ação de improbidade administrativa por ter nomeado seu cônjuge, José, para o exercício do cargo em comissão como chefe de gabinete. Nos termos da lei, a conduta de Marinalva caracterizou ato de improbidade administrativa no que tange aí qual modalidade, tá? Então, olha só, alguém está tendo alguma vantagem? Ela teve alguma vantagem econômica indevida para nomear? Não. O José está tendo uma vantagem ali, está dilapidando o patrimônio público? Está tendo um prejuízo? Não, ele está recebendo pelo seu trabalho. Mas ela poderia, nepotismo, ela poderia nomear o seu cônjuge ali como seu chefe de gabinete? Não. Ela não está oferindo nenhuma vantagem econômica e nem o José. Se nenhum está oferindo, porque se fosse ela que estivesse ganhando dinheiro para nomear o seu marido, opa, enriquecimento ilícito. Se ela estivesse facilitando para ele ganhar uma vantagem indevida, não estou falando de salário, que ele recebe salário, sua remuneração conforme o cargo comissionado que ele está exercendo. Se ele estivesse ganhando essa vantagem, seria prejuízo ao erário. Mas como nenhum dos dois está tendo nenhuma vantagem indevida, nós temos o quê? Atentar contra os princípios, tá? Então, vamos lá para a questãozinha, ó. Letra A. Enriquecimento ilícito, podendo acarretar, dentre outras penas, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Perda da função pública, sim.
Suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. Seria, mas não é enriquecimento ilícito. Lesão ao erário, podendo acarretar, dentre outras penas, a perda da função pública, sim, e a suspensão dos direitos políticos por 12 anos, mas não é lesão ao erário. Lesão ao erário, dentre outras penas, o pagamento de multa civil de 12 vezes a remuneração, e aqui está errado também esse 12 vezes, tá? Deixa eu ver se eu coloquei o quadro aqui. Ótimo. Calma que a gente volta lá, não se empolgue. Vamos ver as alternativas. Letra D. Violação aos princípios da administração pública, podendo acarretar, dentre outras penas, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por até 4 anos. Na violação dos princípios, não tem essa pena de suspensão dos direitos políticos, tá? Não existe essa penalidade, beleza? Antigamente tinha, agora não tem mais. E a letra E, violação aos princípios da administração, sim, podendo acarretar, dentre outras penas, o pagamento de multa civil de até 24 vezes a remuneração percebida pelo agente, tá? Então, aqui sim está correta a alternativa letra E. Então, eu trouxe esse quadro aqui para vocês decorarem. Vocês vão ver, você aí do outro lado vai ver esse quadro pelo menos mais umas 2 vezes, que é para você não esquecer, 2 vezes aqui comigo, mas quando você for estudar, você vai estudar aí esse quadro mais vezes, tá? Enriquecimento ilícito, suspensão dos direitos políticos, 14. Proibição de contratar, 14 anos. Beleza? A multa civil, o valor acrescido ilicitamente. Se ele se enriqueceu ilicitamente com 2, 5, 10 milhões, é esse valor a sua multa. Prejuízo ao erário, suspensão dos direitos políticos, 12 anos. Proibição de contratar, 12 anos. Ficou mais fácil, porque antigamente era um monte de número que dificultava muito a nossa cabeça. Multa civil, o valor do prejuízo. Causou um prejuízo de 100 milhões de reais. A multa civil é de 100 milhões de reais. Tá aí a Lava Jato para mostrar que toda a galerinha aí tá devolvendo dinheiro, né? Mas eles são inocentes. Atentar contra os princípios, suspensão dos direitos políticos, não existe, não tem mais essa penalidade, tá? Multa civil, até 24 vezes o valor da remuneração. Se o juiz considerar que o valor da remuneração não é eficaz para mostrar que a conduta dele foi feia, né, entre aspas, assim, ele pode dobrar esse valor, tá? Porque se ele ganha R$1.000 só de salário, o que é 24 mil reais para ele, sendo que ele causou ali algum dano, na verdade ele não causou, né? Mas que ele pode ter um valor que seja possível de pagar isso aí muito fácil, né? Vamos dizer assim. Então, o juiz pode aumentar até o dobro, tá? Proibição de contratar, 4 anos. Então, ó, 14, 14, 12, 12, 24, 4. Beleza? Esse quadro aqui é muito importante para você não esquecer. Por quê? Porque a sua prova ela vai trazer uma situação e vai pedir para você configurar. Para você conseguir se adequar. Essa conduta aqui, qual modalidade que é? Qual é a penalidade que cabe nisso daqui? Por exemplo, aqui nessa questão, a gente ficaria entre a letra D e a letra E. Por quê? Atentar contra os princípios. Mas se você não sabe qual é a penalidade, você não ia conseguir responder, tá? Então, sai daqui, mosquito. Então, fico aqui. Bons estudos, tá? Boa sorte. A gente se vê no próximo bloco. Até mais. Tchau, tchau. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E foi uma das
das primeiras alunas do Objetivo Concurso e eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje e assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,